ler, uma palavra bem conhecida, mas que Deus tem algo muito poderoso para falar ao nosso coração. Aleluia, Deus. Irmãos, Jesus, certa vez, ele estava ensinando, mais uma vez, junto ao mar. E a Bíblia diz que juntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava ensinando o barco, a multidão estava perto dele, junto à praia, junto ao mar. E Jesus ensinando por parábolas. Parábolas são histórias, são comparações que Jesus fazia, que trazia uma lição, que trazia um ensinamento, que trazia um exemplo para a nossa vida. Então ele está contando aqui uma parábola e ele diz: eis que um semeador saiu para semear, e as sementes que esse semeador semeou, algumas caíram na beira do caminho, outras caíram entre pedras, nos pedregais, outras caíram entre espinhos e outras caíram em terra boa. Então, Jesus, quando ele fala toda a sua parábola e está sozinho com os discípulos, ele explica para eles o que é que significava aquela parábola. E ele diz: o semeador é aquele que leva a palavra de Deus. A semente é a palavra do Senhor. E a terra que recebe a semente são as pessoas que recebem a palavra de Deus. Então nessa noite eu estou como um semeador, semeando a palavra, e você nessa noite está como uma terra. E a semente, ela só vai frutificar, ela só vai multiplicar, ela só vai crescer dependendo da forma que você vai receber a semente. É por isso que Jesus ele fala que a semente caiu em 4 tipos de lugares diferentes. Uma na beira do caminho, outra no meio das pedras, outra no meio dos espinhos e outras em boa terra. Por quê? Porque nem todo mundo recebe a palavra de Deus do mesmo jeito. A palavra é pregada, a mesma palavra é direcionada, mas nem todo mundo aceita. Alguns aceitam, mas logo se desviam. Então, irmão, ele ensina aqui, Jesus ele nos ensina 4 tipos de terra que receberam a semente e o que é que aconteceu depois que aquela terra recebeu a semente. A primeira terra, ele diz que as sementes caíram na beira do caminho. Mas quando as sementes caíram na beira do caminho, logo vieram as aves do céu e levaram aquelas sementes. Ou seja, esses são os tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus, que escutam a palavra do Senhor, mas o inimigo logo vem e rouba a palavra, e tira a palavra do coração. Não deixa que a palavra venha ficar penetrada no coração dele. O inimigo não deixa. A vida dele está sendo guiada pelo inimigo. Ele está na beira do caminho. Irmão, a gente sabe que beira do caminho não é lugar de se nascer semente. Não é lugar de nascer algo. Porque a beira do caminho é um lugar que passa gente, é um lugar que passa pessoas, é um lugar que passa carros, é um lugar que passa carroça. É um lugar que não é propício para nascer sementes. Mas aquela semente caiu na beira do caminho. E logo vieram as aves do céu e levaram. Às vezes a gente prega para pessoas a palavra de Deus. E às vezes a gente se pergunta: por que é que aquela pessoa não aceita a palavra? Se ela está vendo que ali é a verdade, se ela está vendo que a verdade está explícita na palavra de Deus, por que é que não aceita? Às vezes é porque o inimigo vem e rouba a palavra do coração daquela pessoa. Não deixa que a palavra venha frutificar no coração. Então, irmão, não seja como essa terra na beira do caminho. Deixe que a palavra de Deus venha ser direcionada para você. Deixe que a palavra de Deus venha nascer dentro de você. É porque às vezes até a gente dentro da igreja, a gente ouve a palavra, a gente ouve o Senhor falar conosco, mas vem o inimigo e tira a palavra do nosso coração e desvia os nossos ouvidos para outros pensamentos e desvia a nossa mente para outras coisas que não é a palavra. O que é isso? O inimigo tirando a palavra do nosso coração. A gente sai do culto muitas das vezes e o nosso foco não é mais aquilo que foi falado, não, é outras coisas. O que é isso? O inimigo tirando a palavra do nosso coração, tirando a semente do nosso coração. Então não seja como essa
na beira do caminho. Receba a palavra para ela frutificar dentro de você. Amém? Aí ele continua falando, ele diz: e algumas sementes caíram entre os pedregais, no meio das pedras. E logo a semente cresceu, porque não tinha terra profunda, então ela cresceu rápido. Só que quando veio o calor do sol, aquela semente secou e morreu, porque não tinha raiz. Olha só, isso é bastante interessante. Por quê? É porque às vezes a gente vê muitas pessoas que entram na igreja e logo aceita a palavra, logo começa a fazer a obra de Deus, logo começa a pregar, muitas vezes começa a louvar, é uma bênção, uma maravilha. Só que quando chega a tribulação da vida, quando chega a dificuldade da vida, ele se desvia. Por quê? Porque não tem raiz, não tem terra profunda. Ele recebeu a semente, recebeu a palavra entre pedregais. Ele não tem base, ele não tem estrutura. Então quando vem a tribulação da vida, ele logo se desvia. Irmão, quantos de nós às vezes, quando chega a tribulação da vida, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, muitas vezes pensamos em voltar para trás. Aí alguém talvez olha para você e diz: por que aquele crente ainda está de pé? Por que aquela pessoa ainda está na igreja? Por que aquela pessoa ainda continua firme, sendo que está passando por uma série de provações na vida? Isso se chama raiz. Amém. Isso se chama ter raiz na presença do Senhor. Ele não foi lançado no meio das pedras, irmão. Eu quero dizer para você: não deixe que as tribulações da vida venham tirar a palavra de Deus do teu coração. Não deixe que as dificuldades da vida venham tirar a palavra do Senhor do teu coração. Porque, meu irmão, você é uma pessoa que tem raiz. Então não deixe que as tribulações da vida venham tirar a palavra do teu coração. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Terceiro, ele fala que algumas sementes caíram no meio dos espinhos. E essas sementes que caíram no meio dos espinhos, ela vai dizer que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. É interessante. Porque quando a palavra diz a semente caiu entre espinhos, ela não fala que a semente cresceu, ela fala que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente e ela não nasceu. Jesus lá na frente vai explicar que esses espinhos simbolizam as coisas desse mundo, os embaraços desse mundo que nos desviam do Senhor Jesus. Então, irmão, o que é que nos faz desviar da presença do Senhor? É quando as coisas do mundo na nossa vida crescem mais do que a palavra de Deus. É quando nós damos mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. É quando nós pensamos mais nas coisas do mundo do que nas coisas do céu. Quantas vezes não é assim? A gente passa o dia inteiro falando com pessoas, assuntos que não são às vezes sobre Deus, são assuntos normais, assuntos do cotidiano, mas às vezes a gente não deixa um minutinho, uma horinha para falar com Deus, para se entregar a Deus, porque a gente está com a nossa mente nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. Os nossos projetos são projetos e a gente fica pensando neles, são coisas da terra, e a gente às vezes não para pensar nas coisas de Deus. O que é isso? É semente semeada no meio de espinhos. As coisas do mundo sufocam a palavra de Deus. Às vezes Deus tem um chamado na vida de alguém. Às vezes Deus tem uma obra para fazer na vida de alguém, mas Ele não quer concretizar, mas Ele não quer colocar para frente. Por quê? Porque as coisas do mundo estão sufocando. Ele diz: não, eu quero fazer a obra de Deus. Só que quando ele pensa no que ele vai fazer lá fora, ele diz: não, eu prefiro as coisas do mundo. E as coisas de Deus ficam de lado. Isso é, os espinhos crescendo mais do que a semente, do que a palavra de Deus. Então, irmão, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E somente assim você vai crescer, a palavra do Senhor vai crescer no teu coração, e através disso vai haver crescimento espiritual. Amém? Só que ele fala sobre uma quarta terra. Ele diz que uma parte das sementes caiu em boa terra. E ela produziu, ela cresceu, ela deu fruto. Uma produziu a 30,
outra 50, outra 100. Sabe o que é isso? É quando uma pessoa recebe a palavra de Deus de bom grado, quando ela não deixa que o inimigo roube a palavra do seu coração, quando ela não deixa que as tribulações da vida venham tirar o seu foco, venham tirar a sua fé, e quando ela não deixa que as coisas do mundo venham tomar as coisas de Deus na nossa vida. Somente assim é que a palavra vai crescer, vai tomar vida dentro de nós. Então, irmão, palavras simples, mas de Deus para o teu coração. O que é que Deus quer falar comigo, com você nessa noite através dessa palavra? Seja uma terra boa, que recebe a palavra de Deus de bom grado. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite? Receba ela de bom grado. Coloque no teu coração. Guarde ela na tábua do teu coração. Medite nela de noite. E não desvie o teu pé da palavra do Senhor. Irmão, isso aqui é sério. Porque nos dias atuais, a gente tem visto doutrina de tudo que é jeito. Mas quando a gente fala de cumprir a palavra de Deus, são poucos. Quando a gente fala de fazer o que está escrito na palavra, são poucos. Então, irmão, é noite de você começar a pensar, começar a olhar para a palavra do Senhor com um olhar diferente. Peraí, isso aqui é primícia. Isso aqui é primeiro lugar na minha vida. As outras coisas são apenas coisas. As outras coisas da minha vida eu vou levando, mas a palavra do Senhor, mas as coisas do Senhor são primeiro lugar na minha vida. Amém? Irmãos, certa feita, a palavra do Senhor, ela diz, quando o escritor estava falando sobre a igreja, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo, ele falando nessa palavra, ele diz que um plantou, que no caso foi ele, outro regou, outro deu continuidade à obra, mas quem deu crescimento foi Deus. Então, irmão, eu quero trazer essa palavra aqui para concluir, porque na obra de Deus é assim: um planta, um chega, coloca, deposita, outro vem dar continuidade, mas quem dá o crescimento é somente Deus. Então, irmão, como eu falei de semente, e semente ela dá uma fruta que cresce, eu quero dizer para a sua vida que quem vai dar o crescimento para você é Deus. Que Deus é quem vai dar o crescimento espiritual para a tua vida. Porque, irmãos, às vezes a gente fica procurando buscar coisas em outras fontes que não é o Senhor. Mas somente o Senhor é quem pode dar um crescimento genuíno para a igreja. Quando você vê uma igreja inchada, que não tem palavra, que não tem doutrina, que não tem ensino, que não tem Jesus, você vê ela crescer em número, mas crescer na graça, no conhecimento, crescer, o Senhor dá o crescimento para a obra, é diferente. Então, irmão, dos tempos para cá, Deus vem me ensinando que o evangelho, irmão, é simples. Porque às vezes a gente fica colocando nosso pensamento em pregações tão fantásticas, aquele negócio fantástico. E quando eu olho para a palavra, eu acho interessante, porque quinta-feira foi junto com as crianças e foi uma pregação para criança. Quem estava lá lembra? Mas foi uma pregação tão simples, falando sobre Jesus que deu a vida na cruz. Mas eu olhando para aquela palavra, eu comecei a analisar que o evangelho ele é muito simples. Não precisa grande coisa. Jesus, quando ele falava na sua palavra, ele falava de forma simples. Todo mundo entendia. Então, irmão, eu quero dizer para você nessa noite, irmão, receba esta palavra de bom grado. Porque o evangelho é simples. É você receber a palavra no teu coração e, acima de tudo, praticar. Praticar e praticar. E depois pregar para mais alguém. Levar a palavra para mais alguém. Então, irmão, essa noite foi uma palavra simples, mas que Deus colocou no meu coração. Se eu passar daqui, não vai ser do Espírito, vai ser da carne. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Não. Guarde essa palavra no seu coração. Medite em casa. Se possível, vá de noite martelando na